Hoje mais um milagre e mais uma vez com o objetivo de tirarmos lições para a nossa vida pessoal, nossa vida diária. A cada milagre, quando eu começo a estudá-lo, o meu foco, a intenção é sempre saber o que é que tem a ver comigo, com a minha vida, o que é que eu aprendo com as lições que Jesus nos dá através de cada milagre. E você vai ver como é impressionante isso. Às vezes nos perguntamos, como é o caso do estudo dessa noite, por que, dentre uma multidão de pessoas doentes e necessitadas, por que Jesus escolheu este homem aqui? E você vai ver que o que ele nos ensina, responde à pergunta. Não é só o milagre, Jesus não está tratando apenas de fazer um milagre. Ele procura tirar ensinamentos para toda a humanidade através do episódio ocorrido na vida de alguém. E vocês vão ver como na vida deste homem, eu anotei aqui pelo menos 7 razões especiais para que Jesus tivesse escolhido aquela pessoa, e essas 7 razões, esses 7 motivos, têm a ver comigo, Mauro Braga. Eu acho que também tem a ver com você. Vamos ver? Eu me refiro ao milagre da cura do paralítico lá no tanque de Betesda. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 5, dos versos 1 a 18. A cura deste paralítico, um homem que não tinha condição nenhuma, totalmente imóvel, imobilizado, sem poder andar há 38 anos. É fácil isso? 38 anos paralítico. É deste homem que nós vamos cuidar esta noite, vamos estudar esse milagre, os principais detalhes dele, e vamos ver o que eu e você levamos para casa esta noite aqui desse estudo. Eu vou ler aqui no início o verso 1, João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande, preste atenção, multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Para aqui, os primeiros 4 versos, vamos aqui analisar um pouquinho do contexto. Primeiro, esse tanque de Betesda, o que significa Betesda? Alguém se lembra o que significa a palavra hebraica Betesda? Significa casa de misericórdia. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Esse tanque ficava em Jerusalém. Havia uma crença que a Bíblia menciona. A Bíblia não está ensinando isso, ela está mencionando a crença. Isso vai ficar mais claro nos versos seguintes. O que aquele povo da época acreditava? Acreditava que um anjo fazia com que as águas daquele tanque se agitassem de tempos em tempos, de períodos em períodos, as águas se agitavam. Eles criam que era um anjo que fazia isso. E quando as águas começavam a se agitar por obra sobrenatural desse anjo, eles acreditavam que aquele que primeiro entrasse no tanque seria curado de qualquer enfermidade. Era uma crença. Eles acreditavam nisso, era uma superstição. Então o que acontecia? Diz o relato que Jesus foi para lá, para aquele tanque, e o que ele encontrou lá? Uma multidão. Era muita gente, senão a Bíblia não falaria em multidão. Por que era muita gente? Se hoje houvesse aqui em São Paulo um tanque em que as pessoas acreditassem que quando a água se movesse de forma sobrenatural, aquele que primeiro se atirasse seria curado de qualquer doença, você acha que haveria uma grande multidão acampando ao redor desse tanque, sim ou não? Eu tenho certeza que ia ter gente que ia dormir lá, ia ficar dia e noite lá esperando, de olho na água, para a hora que ela se movimentasse. E no tempo de Jesus não era diferente. E aqui diz que são os coxos, os cegos, os paralíticos. Imagina a vida dessas pessoas ao redor do tanque,
observando a cada momento para ver se as águas se mexiam. E quando as águas se mexiam, o que é que acontecia? Segundo a crença, o primeiro que se atirasse no tanque seria curado. Então, o que é que vocês acham que acontecia quando as águas começavam a se mexer? O que acontecia, pastor? Todo mundo se jogava no tanque, porque todo mundo queria ser o primeiro. Essa é a circunstância. Aí Jesus vai para lá, vai para a beira desse tanque, onde ele já sabia disso, sabia o que acontecia ali, sabia o que as pessoas estavam esperando, e a Bíblia diz, vai relatar a partir do verso 5, e eu quero que você preste atenção, o verso 5 diz assim, estava ali um homem inválido havia quantos anos? 38 anos inválido, paralítico. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, queres ser curado? Para quê? Vamos analisar aqui, porque eu disse que eu extraí 7 situações ou circunstâncias especiais neste episódio que eu tirei para a minha vida e que me fazem crer que foram as razões pelas quais, dentre a multidão, Jesus escolheu este homem. Por que ele não curou um outro? Por que ele não escolheu um cego, por que ele escolheu este paralítico? Você vai ver, pelo relato, pelo menos 7 lições fundamentais. Há outras, mas pelo menos 7. Primeira lição para nós, para mim, estou falando para mim agora. Há quantos anos este homem era inválido? 38 anos. E o que a minha Bíblia está relatando é que, embora 38 anos inválido, a Bíblia não diz quanto tempo ou há quanto tempo ele estava ou ia ou pedia para algum parente levá-lo até o tanque de Betesda. A verdade é que lá estava ele, desesperado, agoniado, mais adiante ele vai explicar por quê, e ele nunca desistia de obter a cura. Ele nunca se entregava. Imagine a dificuldade dele. Paralítico, vocês acham que ele chegava antes ou depois do primeiro? Mas ele não desistia. Então a primeira situação que eu retiro aqui, que na minha opinião fez com que Jesus escolhesse esse homem, era a persistência dele na busca da cura. Tem você persistido na busca da cura espiritual ou você já desistiu? Olha que coisa importante. Persistência foi um dos detalhes. Eu quero sublinhar, antes de chegar nos outros 6, são 7, uma coisa bem clara para não ficar dúvida aqui. Hein? Eu não estou dizendo que nesses 7 detalhes seriam qualidades que fizeram com que esse homem fosse escolhido. Não, é isso que eu estou dizendo. Por quê? Senão a sua cura seria por mérito. E já estudamos aqui que isso não existe. Não é por mérito. Eu estou dizendo que há 7 circunstâncias que Jesus quis utilizar para ensinar lições para toda a humanidade. É diferente do que eu estou dizendo aqui. Não estou destacando méritos que fizeram com que ele merecesse a cura. Não é disso que nós estamos falando. Porque se dependêssemos de algum mérito nosso para sermos curados, quando é que seríamos? Nunca. Então, vamos deixar bem claro, eu não estou destacando méritos, estou destacando circunstâncias, situações que chamaram a atenção de Jesus. A primeira, qual é? Persistência na busca da cura. Persistência. Se eu tenho na minha vida espiritual algum detalhe, algo contra o qual eu luto, vamos dizer, imaginar que eu já venci vários dos meus pecados do passado, que eu já consegui superar várias dificuldades espirituais, eu sou uma pessoa convertida, mas vamos imaginar que haja na minha vida ou na de alguém, de algum cristão, ainda uma questão espiritual mal resolvida ou não vencida. Qual é o recado deste episódio aqui? Não desista, não se entregue, persista. 38 anos este homem está lutando. Tem gente que vai a uma igreja, vai a segunda vez, vai a terceira e quer a bênção imediata, quer cura imediata. Ora uma vez, 2, 3, se a bênção não vem, vai embora. Eu não acredito nesse Deus, ele não resolve o meu problema.
Nós estamos vivendo especialmente um tempo onde as pessoas querem coisas imediatas. Ninguém tem paciência para esperar nada. E a Bíblia está falando de alguém que persistiu 38 anos para encontrar a sua bênção. E isso é uma coisa que eu não posso me esquecer. Se eu estou lutando contra algo, eu não posso desistir. Nunca. Segundo detalhe que eu quero destacar desse relato, está no verso 6. Diz que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado. Qual era o estado dele? Jesus viu que ele estava deitado na sua cama. Ele não tinha como se levantar, ele era inválido. Ele chegava ali com a ajuda de familiares, de amigos, ele não tinha como ir e voltar sozinho. Ele dependia de outras pessoas. Jesus vendo-o deitado, Jesus viu o quê? O que Jesus viu naquele homem? Que é a segunda característica para chamar a minha atenção. Jesus viu algum mérito nele para obter cura? O que Jesus viu? A sua necessidade. Ele necessitava da ajuda e da misericórdia. Jesus viu o estado dele ali, estado de necessidade. Ele não tinha como resolver aquele problema. Então, mais uma vez eu trago para mim, o que me habilita em oração a buscar a bênção de Deus? É algum mérito? O que me habilita a ir diante de Deus, vir aqui esta noite rogar por alguma coisa, depois de agradecer? O que me habilita? A minha necessidade. Não apresente a Deus nenhum mérito. Não faça isso. Isso é um grande equívoco. Ah, Senhor, por que o Senhor não está concedendo essa bênção logo para mim, que não faço mal a ninguém? Logo para mim, que não prejudico a ninguém. Eu que sou um bom cristão, eu que devolvo o dízimo, eu que faço assistência social, eu que não falto ao culto. Olha o que você está apresentando para Deus. Méritos. Não faça isso. Apresente a sua necessidade. Jesus olhou e viu a necessidade daquele homem. É o que basta. Não precisa mais nada. É a nossa necessidade. Eu diria assim, a necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Outro dia, foi semana passada, eu ouvi alguém me dizer assim, Mauro, eu estou com esse problema, me relatou o problema ali, eu já tentei de tudo, já tentei todas as soluções, eu não tenho mais saída. Foi aqui desta igreja na quarta-feira passada, uma pessoa ali a saída. Eu tenho até orado por ele, por esse problema que realmente é um problema muito sério, muito grave, e ele me disse, eu não tenho mais. Ele disse, agora eu estou nas mãos de Deus. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Enquanto ele lutou para resolver, enquanto ele tentou sozinho resolver, ele não conseguiu nada. Agora ele disse assim, agora eu estou nas mãos de Deus. Foi a última frase dele para mim. E eu respondi para ele, pois agora, quem sabe você vai encontrar a bênção, se estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque agora é a oportunidade. Depois que você parou de se debater e de buscar a solução sozinho, se você entregou para Deus o problema, eu entreguei. Então agora, quem sabe você vai encontrar a solução. Porque agora você está nas mãos de Deus. Isso é lição para nós, né? Que às vezes temos um problema e queremos resolver do nosso jeito. Não que quando tenhamos um problema, devamos ficar inertes, deitados em berço esplêndido, sem fazer nada, sem fazer a nossa parte, achando que Deus vai resolver milagrosamente. Então o sujeito está desempregado. Aí ele fica dormindo o dia inteiro, vendo televisão, assistindo filme, desempregado. Ah, o Senhor proverá. Não é assim não. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se esforçar, procurar emprego, fazer a sua parte. E aí Deus vai fazer a dele. Agora esse negócio de o Senhor proverá e o sujeito fica ali, deitado em berço esplêndido, isso aí não existe não. Lembra-se lá no episódio de Lázaro, o que Jesus disse para aqueles que estavam diante da sepultura do túmulo? Tirai aquilo que o homem pode fazer, faça, mas o milagre é com Deus. Tirai a pedra. Aquilo que eu posso fazer para resolver o meu problema, eu tenho que fazer. Não posso deixar para Deus fazer. Primeira circunstância qual é? Persistência na busca da cura. Segunda, necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Foi isso que Jesus viu nele, o estado dele de necessidade.
terceira circunstância está no verso 7. Preste bem atenção, terceira circunstância. Respondeu-lhe o enfermo. Qual é a pergunta que Jesus tinha feito, hein? Ele fez uma pergunta no verso 6. Jesus perguntado: você quer ser curado? Parece uma pergunta meio óbvia, né? Um homem nesse estado ali, deitado, Jesus olhou para ele e disse: ei, você quer ser curado? Sabe perguntar? Mas Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus fez a pergunta porque já conhecia a resposta, e a resposta ela vem para nós, porque ele já sabia. A resposta é para nós. Olha o que esse homem respondeu. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Olha a situação desse homem. Olha que situação. Senhor, claro que eu quero, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Porque quando a água começa a se agitar, que é o que todo mundo está esperando, antes que alguém faça alguma coisa para me ajudar, porque eu dependo de ajuda, não dependo só de mim, um outro pula na minha frente. E com isso eu estou aqui há 38 anos com o meu problema. Tem solução o problema dele? Humanamente? Humanamente falando, nós estamos diante de um problema insolúvel. Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele apresenta o obstáculo. Senhor, querer eu quero, mas ninguém me ajuda. Olha, terceira coisa que Jesus destaca nessa situação aqui, nessa questão, é o isolamento e a falta de auxílio humano, que é a situação de muita gente que está precisando da ajuda de Deus. É o isolamento do problema e a total displicência dos outros. O seu problema ali diariamente e as pessoas que convivem com você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, passam pelo seu problema constantemente e ninguém faz nada para te ajudar. Essa é a situação de muita gente. Isolamento e falta de auxílio humano. Ou seja, eu não tenho ninguém que me ajude. Terceira circunstância é essa. Vamos ver a quarta? A quarta, quando ele diz, eu não tenho ninguém que me ajude, se ele pudesse prosseguir a frase, o que ele diria? Pensa um pouquinho. Jesus pergunta: você quer ser curado? Claro que eu quero, Senhor, mas eu não tenho ninguém que me ajude. O que ele está dizendo? A não ser que o Senhor me ajude. A não ser que o Senhor me ajude, porque ninguém tem me ajudado. Agora, guarda bem esse quarto aspecto aqui, esse quarto ponto é fundamental. Ele demonstrou duas coisas que vêm até nós. Por isso que eu falei que Jesus escolheu essa cura para tirar lições. Duas palavras fundamentais ele manifesta aqui. Jesus fez a pergunta provocando. Duas palavras: confiança e dependência. Eu confio que o Senhor pode me ajudar. E eu dependo da sua ajuda sobrenatural, porque o meu problema não tem solução. Duas palavras. Se alguém está vivendo um problema insolúvel aqui, esta noite, está aqui, ou tem algum familiar nessa situação, você tem que manifestar confiança, porque você está diante de Deus. E tem que demonstrar dependência. Você depende de Deus para resolver. Você não tem como resolver sozinho. Confiança e dependência. Sem esses dois requisitos, a mão de Deus não se move. Enquanto eu achar que eu tenho como resolver e eu não dependo de Deus, eu estou numa situação complicada. Por isso que eu disse que na quarta passada, quando a pessoa me disse, eu estou nas mãos de Deus, pronto, dependência. Dependência total. Ele não disse, eu estou na mão do meu chefe, ele não disse, eu estou na mão do meu vizinho, eu estou na mão do meu inimigo, não. Ele disse, eu estou nas mãos de Deus. Dependência. Confiança e dependência, ou seja, agora só o Senhor. Vejam, 4 razões por enquanto para que Jesus tenha escolhido esse homem para curar. Porque ele está falando conosco. São requisitos para a minha vida e para a sua. Vamos seguir? Verso 8, e vem mais uma razão aqui. Verso 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua esteira e anda. Ué, mas não era para entrar no tanque na hora que a água se
agitasse. Não era por isso que o paralítico estava ali? Jesus usou aquilo que as pessoas foram buscar para a cura? Aquilo que humanamente era a solução, foi isso que Jesus usou? Que lição eu tiro mais para mim? Já estudamos isso no milagre anterior. Nunca condicione a ação de Deus, nunca diga a Deus como é que Ele vai agir para resolver o seu problema. Tem gente que acha que só pode ser no tanque, com a água. Tem gente que acha que a cura ou a bênção de Deus só pode ser daquela maneira como Ele próprio determinou. E se esquece que a bênção de Deus pode vir de outro jeito. Jesus, ao invés de carregá-lo no colo, colocá-lo no tanque, usar aquela água, o que Ele fez? Usou o quê? O poder da sua voz. Ele deu uma ordem: levanta-te, 3 coisas. Levanta-te, toma a tua cama, carrega e anda. 3 ordens, 3 comandos de voz. Jesus, esquece o tanque, não preciso do tanque, não preciso daquela água, não preciso de nada disso. Levanta. O que isso quer dizer? O que tem a ver comigo ou com alguém que veio aqui essa noite, hein? É que às vezes quando você vem ouvir a palavra de Deus, que foi o que esse paralítico ouviu, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, você sai daqui e às vezes tem um comando de Deus dizendo que você tem que sair da inércia espiritual. Levanta-te, toma uma decisão, sai da inércia espiritual, porque tem gente que vem, ouve, vai, volta e não sai do mesmo lugar. Que lugar é esse? O chão. Ouve e não toma uma decisão. Jesus falou: levanta-te, sai do lugar, se movimenta, toma uma decisão, faz uma escolha. Você tem que fazer alguma coisa, estou te dando uma ordem. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Qual é o requisito, qual é o ingrediente que entra aqui, que é a 5ª coisa que nós estamos destacando nesse milagre? Você quer cura espiritual? Você quer bênção? Primeiro vem obediência. Ele obedeceu imediatamente. Levanta-te, pega a tua cama. Ele fez, obedeceu, em seguida veio a cura, na mesma rapidez da obediência. Isso não quer dizer que sempre Deus vai proceder dessa maneira. Deus conhece as coisas e sabe como Ele deve agir. Neste caso, a cura veio na mesma velocidade da obediência. E nós estamos vivendo num tempo em que se prega por aí que você vai obter cura e bênção, mas que não precisa mais obedecer a Deus. Pessoas ensinam que nós estamos libertos dos mandamentos, libertos da lei, não precisa mais, mas você vai ser abençoado, vai ter todas as bênçãos do mundo. Não é a que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: você quer cura, você quer bênção, obedeça a Deus, obedeça o que Ele ensina na sua palavra, guarde os seus mandamentos. Obediência para obter bênção, não como mérito, não comprar bênção com obediência, porque isso é salvação pelas obras. Ninguém compra bênção com obediência, mas a obediência é importante para a ação de Deus. Aquele que desobedece a Deus, aquele que não ouve a sua palavra, perderá muitas bênçãos nessa vida. Com certeza, a palavra de Deus é clara nesse sentido. Saia da inércia espiritual. Levanta, pega a tua cama e anda. Foi uma ordem. O que o paralítico fez, hein? Verso 9. Imediatamente, ele não pensou, ele não analisou, ele não ponderou e disse assim: espera aí, Jesus, espera aí. Mas se eu não fosse paralítico, eu podia levantar e andar e carregar minha cama, mas eu sou paralítico, Jesus. Você está me pedindo uma coisa que não tem lógica. Aí tem gente que vem estudar a Bíblia, começa a ler o que está nas páginas da Bíblia, começa a ouvir sobre milagres, assim: peraí, mas isso que vocês estão ensinando aí não tem lógica. Isso é uma coisa para doido. Por isso que Paulo diz que o Evangelho é uma loucura. Se você tentar racionalizar o Evangelho, não vai encaixar. Tem coisas que só a fé explica. Esse paralítico não quis racionalizar, não quis ponderar com Jesus e disse assim: o senhor está pedindo uma coisa absurda. Ele fez, pelo poder de Deus ele fez, ele foi obediente, ou melhor, ele decidiu, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele tomou? A de levantar-se. Mas quem o colocou de pé? Cristo Jesus, claro. Ele não tinha nenhuma condição de fazer isso.
Ele apenas decidiu, mas a ação é de Deus. Claro, muitas coisas na minha vida eu tenho que decidir, mas a ação é de Deus, o milagre é de Deus, não é meu. Sexta coisa, vamos seguir aqui, vou ler de novo o verso 9, que tem um aspecto que vai ficar importante aqui. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era, preste atenção no detalhe, era um dia de sábado, e Jesus, dezenas e dezenas de vezes, escolheu o sábado para curar, porque ele queria tratar desse assunto. Aliás, eu já vou fazer uma pergunta aqui. Jesus poderia ter curado aquele homem, ter dito, levanta-te e anda só, omitindo, pega a tua cama? Podia? Por que ele mandou pegar a cama? Qual o problema da cama que aqui diz que era dia de sábado? Na lei mosaica, existia lá um artigo na lei de Moisés dizendo que não se poderia transportar carga no sábado. Olha a cabeça dos fariseus, eles eram tão legalistas que eles consideravam carregar a cama nas costas, carregar uma carga, e isso era violação da lei de Moisés. Então quando Jesus disse, levanta-te, pega a tua cama e anda, e ele podia ter dito só, levanta-te e anda, ele mandou pegar a cama, sabia que isso ia dar confusão? Sabia que os fariseus iam encrencar com ele carregar a cama? Por que mandou então, se sabia? Porque Jesus aproveita toda e qualquer circunstância para ensinar e corrigir o erro dos homens. Ele queria tratar desse assunto. Ele queria cuidar de um assunto que era distorcido, que era a maneira legalista como os fariseus viam a guarda do sábado. Então ele provocou. Percebe como Jesus provoca certas situações onde ele quer ensinar? Provocou algo que não era necessário. Sabia que isso ia causar encrenca, mas fez. Vamos seguir? Verso 10, olha aqui. Não demorou nada. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Para quê? Para aqui, para a gente ver, analisar o que é o ser humano, o que é o ser humano teimoso, o que é um ser humano legalista. 38 anos de invalidez. De repente aquele homem paraplégico, milagrosamente aparece por Jerusalém andando, carregando a sua cama nas costas, e tudo que os fariseus conseguem dizer para ele é, você não podia estar carregando a sua cama no sábado. Vocês veem o que é a cegueira do que é legalista? Como isso faz mal para a obra de Deus e para a igreja de Deus, pessoas que não conseguem ver a misericórdia de Deus. Veja que os fariseus não sabiam nada sobre a guarda do sábado, nem o espírito da lei eles conheciam. E Jesus insistia em curar no sábado para que eles entendessem que este é um dia de bênção especial. De bênção especial. E eles não conseguiam se preocupar com a bênção, para ele era uma coisa legalista, não pode fazer nada no sábado. Eles não prestaram atenção no tamanho do milagre, que aquele homem que passou a andar naquele dia, estava adorando a Deus com as suas próprias pernas, porque vocês vão ver já já para onde ele foi. Mas eles não conseguiam ver. Ao invés de demonstrarem alegria, sorrirem, abraçarem aquele homem, vibrarem com o milagre na vida dele, eles só conseguiam dizer, você não podia estar carregando a sua cama porque hoje é sábado. Que balde de água fria na felicidade do paralítico, hein? Você já pensou? Esse é o ser humano. Que balde de água fria. Mostra o ser humano como ele é. E Jesus sabia disso. Ele queria tratar desse assunto. Verso 11, olha o que o paralítico respondeu. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, toma a tua esteira e anda. O que o paralítico fez? Não, o paralítico, além de obedecer, ele deixou um problema para os fariseus. Porque ele disse, o homem que me curou, a cura era milagrosa? Sim ou não? Era milagrosa. Os fariseus não questionaram que ele estava curado. Não disseram que era uma fraude, ele estava andando. Então, se o homem que me curou, esse homem só pode vir de onde? Não. Já estudamos aqui. Os demônios também fazem milagres? Portanto, a cura poderia ser de Deus ou não. Ocorre que o que vinha acontecendo ali em Jerusalém, que os fariseus sabiam? Qual era a única pessoa que podia ter feito aquilo?
Os fariseus já sabiam. Só podia ser Jesus, aquele que anda por aí fazendo milagres. Mais um. Portanto, o problema dos fariseus era com Jesus. A crítica era falsa, era pretensiosa. Eles queriam atingir Jesus. Aí o que o paralítico falou? Aquele que me curou, que tem esse poder sobrenatural, ele mesmo foi que me mandou pegar a esteira e andar. Ou seja, vocês têm que se entender com ele. Que se ele tem poder sobrenatural, vocês têm que conversar com ele. Eu fui obediente e fui curado. Verso 12. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O que eles queriam? Eles sabiam quem era? Mas o que eles queriam? O testemunho do paralítico, a confirmação, a denúncia. Quem foi que fez isso? Foi Jesus. Foi Jesus. Então vem cá, vamos atrás dele. Nós temos aqui uma testemunha que Jesus mandou quebrar a lei do sábado. Tudo uma farsa. Eles só queriam testemunho, depoimento do paralítico. É tudo que eles estão preocupados aqui. Verso 13. O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. O paralítico, até aqui, ele não tinha visto o rosto de Jesus, porque quando ele abaixou para pegar a esteira, que ele se levantou, pegou a esteira e começou a andar, que ele olhou: cadê Jesus? Já tinha saído. Saiu dali porque sabia da confusão que ia acontecer, e aquela confusão ia atrapalhar o seu ministério, a perseguição ia ficar mais feroz. Ele sumiu dali. Agora sim, veja o verso 14, que eu vou destacar a sexta questão que chama atenção nesta cura, que é para nós. Sexto ponto, está aqui no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou onde? No templo, na igreja. Mais tarde ele encontrou o paralítico, o curado, o ex-paralítico, na igreja. E Jesus o que diz para ele? Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Opa! Pontos muito importantes. Primeiro, onde estava o paralítico depois da bênção? Onde ele foi? A igreja. Que lição, hein? Quantos recebem bênçãos e se esquecem do Deus da bênção? Ele foi lá agradecer. Lugar de cristão abençoado, onde é? Na igreja. Mas tem gente que fala assim: não precisa ir à igreja, eu fico na minha casa, eu converso com Deus direto. A igreja é bobagem. Eu tenho uma relação direta, um canal direto com o Pai. Não é isso que a gente vê na Bíblia. Lugar de agradecer e adorar a Deus é na igreja. Foi lá que Jesus ia. Foi lá que Jesus encontrou o paralítico. Jesus podia ficar em casa, ele sim, dizer assim: eu tenho um canal direto com o Pai. E tinha. Mas como testemunho, onde ele ia adorar? No templo. E tem gente aí fora que diz que não precisa ir à igreja. Jesus disse: agora você está curado, mas não peques mais. Jesus estabeleceu uma relação entre duas coisas aqui. Estabeleceu uma relação entre o quê? Pecado e doença. Pecado e enfermidade. Quantos pensam que a enfermidade, a doença é um castigo de Deus? Os judeus pensavam assim, os fariseus. Era um pensamento deles que lepra era juízo de Deus, era o dedo de Deus. Cegueira, paralisia, eles pensavam que aquela pessoa era castigada por Deus. E Jesus corrige e mostra que a doença é decorrência do pecado, na grande maioria das vezes. Para não dizer na totalidade, na grande maioria das vezes, todas as enfermidades do mundo são decorrências do pecado humano. Desde o primeiro pecado, a doença entrou no mundo. Jesus estabelece clara relação. E disse: não peques mais, para o quê, hein? O que ele falou? Não te suceda coisa pior. Por que ele falou isso? E aqui é o ponto. Por que ele falou isso? Gente, a gente tem que levar isso para casa, para pensar, analisar. Ele disse: não te suceda coisa pior, porque aquele que tem contato com a palavra de Deus, com o Evangelho, aquele que tem contato com Cristo Jesus, aquele que recebeu a verdade, o poder do Evangelho, quando ele se afasta, a desgraça vem em dobro. Aliás, a Bíblia diz que 7 demônios vêm em cima.
É um perigo aquela pessoa que está com Deus, está na igreja, e de repente resolve apostatar, resolve se afastar, resolve voltar para o mundo. É um perigo. Jesus disse, não te suceda coisa pior. Quem conhece a verdade do Evangelho tem que pensar 10 vezes para se afastar de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse. Ó, agora, cuidado, não peques mais. Agora que você conheceu o poder do Evangelho, a cura espiritual, olha, cuidado, hein? Porque se você voltar para aquela vida de pecado que você levava, porque ele disse, não peques mais. Ele pecava antes. Tinha relação com a doença, com a paralisia dele, 38 anos? Sim, senhor, tinha. Era a consequência. Ele disse, ó, se você voltar para o que você estava fazendo, a Bíblia não diz o que aquele paralítico havia feito, mas devia ser alguma coisa muito grave, concorda? Jesus falou, se você voltar a fazer aquilo que você fazia, vai acontecer coisa pior. Senhor, mas pior que paralisia, 38 anos? Pior. Cuidado, para aquele que anda com Jesus, que conheceu a verdade, cuidado com o que você faz com ela, porque quando você resolve brincar com Deus, Jesus está dizendo, vai te acontecer coisa pior. É castigo dele isso? Isso aqui é ameaça, é castigo? Não, ele está apenas dizendo, olha, as consequências serão mais graves. Ele não está dizendo assim, ó, eu vou te castigar, não faz, porque senão agora, não. Ele está dizendo, cuidado, porque as consequências vão ser mais graves. Vou explicar. A criança pega uma gripe, não trata, leva na brincadeira. A gripe vira uma coisa mais séria. Aí quando chegar lá no médico, ele vai dar um remédio e diz assim, olha, você já teve recaída, você está enfraquecido, você está desidratado. Cuidado, porque agora, se você pegar mais uma outra em cima, vai ser pior, vai virar pneumonia. O médico está castigando. O médico está dizendo assim, ó, se você não tiver mais cuidado agora e voltar a tomar sorvete gripado, eu vou te castigar com uma pneumonia. É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo, a consequência é que vai ser mais grave. Jesus está dizendo, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. A doença do pecado vai se agravar, vai vir galopante, ela vem pior, vem mais forte. Daí eu dizer que eu tomo isso para mim como uma advertência muito séria de Deus. Aquele que conhece a verdade, aquele que recebeu na sua vida o poder do Evangelho, não brinque com Deus, não se afaste dele, porque o que vem depois é desgraça muito pior do que aquela vida que você levava antes. Vai afundar muito mais. Então a gente tem que pensar muito, porque se é um privilégio receber a verdade e o poder do Evangelho, é uma baita responsabilidade. É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Não solta da mão de Jesus, porque quem cai no mundão depois de ter andado com ele, é complicado. E sétima lição que nós vamos tirar desse milagre, e última, verso 15. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus é quem o tinha curado. Agora olha só, verso 16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus faziam o que com ele? O perseguiram, porque Jesus curava no sábado. Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Último verso. Por este motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Qual eram os dois motivos aqui revelados que fazia com que os judeus quisessem matar Jesus? Dois motivos aqui, claramente revelados. Quais eram? Jesus, segundo eles, não guardava o sábado, ou guardava de uma maneira que eles não concordavam, porque ele curava no sábado. Esse era o primeiro motivo de acusação. E o segundo, qual é? Ele se dizia filho de Deus e, portanto, se tornava igual a Deus. Esses eram os dois motivos pelos quais Jesus era perseguido. Bom, pergunto para vocês. Jesus, ao curar no sábado, demonstrava poder de Deus quando ele curava no sábado? Era o poder de Deus se manifestando na cura? Portanto, seria ou não Deus agindo no sábado?
A cura no sábado tem a ver com o espírito deste mandamento? Sim ou não? Bênção, bênção dobrada, bênção maior, bênção especial. Os judeus desconfiaram da cura do paralítico de Betesda, acharam que era falsa a cura dele. Portanto, havia dúvida quanto ao milagre? Sim ou não? Havia dúvida? Não havia dúvida quanto ao milagre. Essa era uma batata quente na mão deles. Portanto, quando eles buscavam acusar Jesus de não guardar o sábado, era falsa essa acusação, sim ou não? Claro que era. Claro que era. Era falsa. Com a verdade indiscutível de que havia um poder sobrenatural manifestado em Jesus Cristo. Mesmo assim, eles preferiam negar a sua identidade, ser ele o Filho de Deus. Por que eu estou insistindo nesse ponto aqui, destacando que a última lição, a 7ª lição que a gente tira desse milagre? Por quê? Porque eu anotei 2 coisas aqui, ó, perseguição tendenciosa e oposição à verdade. Olha só, isso aqui é sério. Às vezes a gente começa a dar estudo bíblico para uma pessoa. Você dá o primeiro, o segundo estudo, o terceiro, o 10º, o evangelho começa a ficar claro, a pessoa começa a não ter saída, especialmente quanto à guarda da lei, os mandamentos, até sobre o sábado. A pessoa começa a perceber que não tem saída. É um mandamento especial, está vigente, vale para nós. Mas você começa a perceber que quando a pessoa não está disposta a guardar, por outras razões, de ordem pessoal, particular, conveniência, medo, falta de confiança em Deus, seja lá qual for o nome, respeitamos isso. Há pessoas que ainda têm uma insegurança, precisam fortalecer o seu relacionamento com Deus para guardar esse mandamento. Ele tem implicações para muita gente, tem a ver com a sua profissão, com o seu emprego, mas a verdade é que alguns começam a buscar críticas tendenciosas, falsas. Ah, eu não guardo sábado porque, eu não vou guardar porque os bombeiros não guardam. Ah, eu não vou guardar porque a polícia não guarda. Quer dizer, o cara não quer seguir a verdade, ele quer pegar questões especiais que a Bíblia trata claramente para justificar uma coisa que ele sabe que está errada. Eu conheço pessoas que não estão guardando o sábado sabendo que deveriam guardar e ficam dando desculpas, ficam se opondo à verdade, assumindo o risco disso, dessa conduta. São críticos sabendo que estão criticando a verdade de Deus. A Bíblia, último verso da noite, trata isso de maneira muito clara lá em 2 Coríntios, último verso. A Bíblia fala da situação dessas pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, é um verso muito conhecido. Eu não estivesse na Bíblia, não leria, mas está escrito aqui, é para a gente ler, né? Não sou eu que estou afirmando isso. Está aqui, ó, 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Preste atenção, último verso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, observe, Deus aqui em letra minúscula, o Deus deste século. Quem é o Deus desse século aqui? Quem é? Satanás, o diabo. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Algumas pessoas se tornam cegas. Quem que faz isso? Quem que coloca uma venda para que a pessoa não veja a verdade? Quem? Satanás. Mas ele faz isso com qualquer pessoa? Aqui diz que ele faz isso somente com os incrédulos. Aqueles que não querem aceitar, teimosos. Acabam ficando cegos e não percebem, como estes fariseus aqui. Vocês percebem? Está lá o paralítico, 38 anos ele estava inválido, aparece ele carregando a sua própria cama e andando na cidade, e tudo que os fariseus conseguem ver é dizer: como é que você está carregando a sua cama no sábado? Percebem com a cegueira? Não conseguem ver o milagre, a bênção, a alegria, o poder sobrenatural. Nada, eles não veem isso. Eles só conseguem enxergar uma suposta quebra da lei. Quando pessoas não querem ser fiéis a Deus, quando elas não querem guardar os mandamentos, elas não conseguem ver as bênçãos dos mandamentos, a lógica. Não, eles só conseguem pensar assim: se o bombeiro não guarda, eu não vou guardar. Percebe a cegueira? Não consegue ver mais nada. Eu não vou perder meu emprego por causa do sábado. Essa é a justificativa.
oposição à verdade de Deus. Portanto, vimos aqui 7 razões especiais nesse milagre que mostram na nossa vida alertas de Deus. Deus chamando a nossa atenção. Ele não escolheu esse cego aqui diante da multidão à toa. O que a gente leva para casa para pensar de tudo isso que nós estudamos aqui? Várias coisas, né? Mas em especial, eu queria destacar deste episódio, desta cura aqui, 3 coisas para a gente levar para o travesseiro e ficar analisando. Primeira, por nós mesmos, nós temos a mesma dificuldade de vencer o pecado, a mesma que aquele paralítico tinha de andar. É a mesma dificuldade que nós temos de vencer o pecado. Dependemos do mesmo poder que diga, levanta-te, abandona e anda. Abandona o teu pecado, ou pega a tua cama. A mesma dificuldade que aquele paralítico tinha de andar, é a que nós temos para vencer o pecado, se não for a confiança e a dependência no poder de Deus. Mesma coisa. Nós somos paralíticos espirituais. Tão dependentes desse poder quanto era o paralítico físico. Mesma dificuldade. Alguém olhando para mim assustado falou, ô louco, Mauro, peraí. Para sair do pecado eu tenho a mesma dificuldade daquele paralítico? Você e eu. Nós dois. Nós todos. É a mesma dificuldade. Não fosse o poder de Cristo para dizer, levanta-te, sai desta porcaria de vida, de pecado, que não tem nada a ver com você. Sai daí. Esses 4 dias nós desligamos a televisão. Ontem, chegando, voltei para o mundo, né? Tive que ligar a televisão para ouvir os jornais. Aí a gente começa a ver aquelas coisas lá. A gente que passou 4 dias fora daquilo, olha e fala, meu Deus, como as pessoas não conseguem perceber o ridículo. A que ponto o ser humano está chegando. Que acha aquilo uma coisa tão legal. E eu já achei. Eu já achei legal. Hoje eu olho para aquilo e falo, meu Deus, como é que eu posso ter achado aquilo legal? É que há um poder que nos transforma. Então o paralítico está carregando a cama e diz, meu Deus, como é que eu posso estar andando? E eu digo, Senhor, como é que eu posso não gostar mais dessas coisas? É o mesmo poder. É o mesmo poder que modifica a nossa mente, a maneira de pensar, nos transforma, nos restaura. É isso que a gente tem que tirar aqui para a nossa vida. Eu dependo do mesmo poder que o paralítico dependia. Segunda lição, segunda aplicação que nós podemos tirar aqui. Da mesma maneira que o paralítico respondeu para Jesus, assim, Jesus falou, você quer ser curado? A pergunta, né? Mas claro que eu quero. Mas o que o paralítico respondeu para Jesus? Querer eu quero, mas ninguém me ajuda. Ou seja, eu não tenho como fazer nada, eu estou deitado aqui nessa cama, eu dependo que alguém me pegue. Segunda lição que eu tiro, para eu ter a cura espiritual, eu preciso, tanto quanto o paralítico, compreender o quê? A minha total impotência para resolver o problema espiritual. Eu sou totalmente impotente para resolver isso. Em mim não há solução para esse problema. Você pode usar o que você quiser, comprar livro de autoajuda, fazer o que você quiser, você não vai vencer o pecado. Com força de vontade, autoajuda, é o poder de Deus. Aí sim, aí você fala de força de vontade, fala o que primeiro o poder de Deus. Segunda lição para nós, temos que reconhecer a nossa impotência. E a última coisa que eu quero colocar a respeito de Jesus Cristo é uma história, para encerrar, mas esta aqui é daquelas que deixa a gente, é dura de digerir. Porque é uma história que a gente leva para casa para pensar, e é no absurdo da história é que você vai entender que o Evangelho é só pela fé. É a história na época da guerra, vocês sabem que na perseguição nazista, os alemães, todas as estradas de ferro pelas quais os judeus pudessem escapar do jugo nazista, vocês sabem o que os nazistas faziam com as estradas de ferro que possibilitassem fuga? Sabem o que eles faziam? Detonavam. Eles destruíam as estradas de ferro, porque naquele tempo só por trem era possível fugir dali de onde eles estavam.
Então, eles detonavam as estradas de ferro ou colocavam barras pesadíssimas nos trilhos, que quando o trem tentava passar, ele acabava descarrilhando. E entre os judeus, alguns elegiam algumas pessoas para serem os vigilantes, os vigias. Nos dias combinados para a fuga, aqueles homens iam e vistoriavam o trecho da estrada para ver se não tinha detonadores, bombas, enfim, dormentes, aquelas coisas todas. E a história é de um homem que trabalhava fazendo isso e no dia determinado ele sabia que naquele dia aquele trem ia tentar fugir por ali, por aquele trecho. Foi para lá com seu filho pequeno, o garoto jogando bola ali, perto do trilho, enquanto o pai esperava o sinal. Chegou a hora combinada, o pai disse para o menino assim: filho, pega a bola, senta aqui quietinho, não se mexe, fica aqui que o papai vai até lá na curva, eu vou vistoriar e já volto, fica aqui, não levanta. E lá foi o pai caminhando pelo trilho, olhando tudo devagarinho. Quando ele chegou lá na curva, muito distante, que ele olhou para trás, criança, desobediente, o menino havia desobedecido o pai, estava brincando com a bola no trilho. E o pai olhou para trás e começou a chamá-lo alto, gritar para que o menino saísse dali, mas ele começou na curva a ouvir de longe o apito do trem, o barulho do trem. O apito não, o barulho. Começa a tremer o dormente. E ele gritava, mas o menino, brincando, não conseguia mais ouvir a voz do pai. E logo depois da curva, o que ele viu? Um enorme tronco atravessando o trilho. E aquele pai gritava desesperado para o filho sair dali, gritava, e a criança não ouvia, continuava brincando, e ele olhava para frente e via o trem se aproximando, e para trás o filho brincando, e aí o dilema: o que eu faço? Tento correr e chegar até lá para tirar meu filho, ou corro ali e tiro o tronco? O absurdo dessa história, o inacreditável, é que esse pai escolheu deitar-se nos trilhos e empurrar aquele tronco pesadíssimo com as pernas. Começou a fazer força, enquanto ele gritava para o garoto sair dali, e o garoto não saía, não ouvia. E ele foi fazendo força até que ele conseguiu desviar aquele tronco, rolou para o lado e o trem passou normal, lotado. E lá na frente atingiu de cheio a criança e matou. Eu digo do absurdo porque eu vejo as pessoas olhando e dizem assim: não, Mauro, espera um pouquinho, ninguém faria isso. Que pai faria isso? Escolheria o trem ao invés do seu filho. Mas eu quero lembrar você que há 2000 anos atrás, um pai fez isso. Ele teve que escolher entre o seu filho e o trem. Você sabe quem vinha dentro do trem? Faz assim com o dedo, ó. Você. E ele nos escolheu. É muito louca essa história. Ele entregou o seu filho e nos escolheu. Pergunto: você pode viver em paz a sua vida, continuar sendo a mesma pessoa, passar todos os dias pelo local do acidente e não se lembrar disso? Que alguém morreu para que você mudasse de vida? Você é capaz de continuar vivendo a mesma vida sem nenhuma mudança? Isso não te afeta? A mim afetou. Eu nunca mais tive paz desde que eu entendi isso. Ou melhor, eu nunca mais tive a paz que o mundo dá. Eu tenho a paz que excede a todo entendimento. É outra paz. Quem não entendeu essa história, quem não sabe disso, ainda não entendeu nada da vida. Está vivendo, respirando, mas não entendeu nada. Nesse momento o pastor vai orar por nós aqui. Vai orar, vai nos colocar diante de Deus. E essa noite, nosso pedido é sempre o mesmo: que Deus nos abençoe, mas que você e eu não nos esqueçamos nunca. Nós estávamos dentro daquele trem. E para o resto da vida, nós temos que ser gratos a este pai e a esse filho. Que Deus te abençoe. E na próxima quarta nós vamos seguir aqui com a série dos milagres de Jesus.